Fala pessoal, voltando aqui com um certo atraso, né? Quase 2 anos do último vídeo de setup que eu postei, né? Mas, bom, vamos lá, vamos ver se a gente volta. Eu estava vendo os comentários essa semana no vídeo anterior que eu postei do setup do preço de fechamento de reversão, né? De alta, se eu não me engano, que era este aqui, ó. Isso, exato. Preço de fechamento de reversão com uma tendência de alta, né? Eu estava vendo os comentários e o pessoal pedindo lá para fazer um com preço de baixa. Aí o que eu pensei? Né? Eu vou implementar o código desse setup que a gente já tinha e vou inclusive modificar um detalhe aqui no código que eu, depois de analisar, eu considerei que não é o certo, tá? Já vou explicar para vocês. E vamos fazer a implementação nesse mesmo código para ele pintar para a gente os candles, né? Informando o preço de fechamento de reversão com a tendência de alta, né? Que é um preço para a compra, e vamos também fazer com tendência de baixa, tá? Que nada mais é que inverte, né, os mesmos parâmetros do alta. Né? Quais são? Máxima maior que as duas máximas anteriores e fechamento menor que o fechamento anterior. Óbvio, em uma tendência de baixa. Né? Aqui o desenho basicamente como seria, né? Com as máximas maiores, né? A máxima maior que as duas anteriores e o fechamento que está aqui, né? Que é um candle de baixa, que está aqui, menor que o fechamento anterior, que foi aqui, né? Bom, enfim, vamos ao código, lá, que é o que interessa, a gente explica melhor. No código passado, que era da tendência com preço de alta, né? O PRF de alta, vamos mudar um detalhe aqui. Eu vou explicar o que? Esse lowest. O que é esse lowest? O lowest seria o menor entre um período, ou seja, como eu coloquei 2 períodos aqui, ele ia mostrar o menor valor dos 2 últimos períodos. Não é isso que pede o setup. Ele pede que a mínima seja menor que o candle anterior e que o candle anterior seja menor que o candle anterior. Vou fazer o código aqui, fica mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá. Vamos tirar esse flash, né? E vamos para o código. Então, ou seja, se a mínima do candle atual for menor que a mínima do candle anterior, certo? E a mínima do candle anterior ser menor que a mínima do candle anterior. Tá? Isso aí que a gente mudou naquele lowest, a gente tirou fora. E, obviamente, né, agora fechando as condições, e o fechamento, né, fechamento do candle atual, close. Fechamento do candle atual ser maior que o fechamento do candle anterior. Tá? Obviamente, né, isso aqui, vamos voltar aqui para entender o código anterior. Ou seja, se a média exponencial, uma média exponencial curta, que a gente definiu ela aqui como 9 períodos, for maior que uma média exponencial longa, que a gente definiu aqui, que é 21 períodos, ou seja, os preços estão com tendência de alta, né? Ou seja, a média curta está acima da média longa, indicando uma tendência altista dos preços. Tá? Então, se ele atendendo essa condição, que o preço está na tendência de alta, ele vem fazer esse cheque aqui. Se a mínima do candle atual for menor que a mínima do candle anterior e a mínima do candle anterior for menor do que a mínima do candle anterior e, obviamente, para fechar a condição, se o fechamento do candle atual for maior que o fechamento do candle anterior. Então, faça. Né? Então, é isso aí. A única coisa que mudou no candle anterior é isso aqui, tá? Vou até dar um exemplo para ver se está certo os códigos, né?
Vamos abrir aqui o gráfico e dar uma olhada, tá vendo? Olha que legal. Ele já pintou Petro no diário, tá? Vamos ver aqui se deu algum padrão. Aqui, olha aqui, aqui deu um, aqui deu outro, olha que legal. Aqui deu, 6%, aqui também deu, Bom, enfim, está funcionando o nosso código. Ele está indicando um preço de fechamento da reversão para alta, ou seja, a tendência está altista, né? Aí ele faz uma correção onde as duas mínimas anteriores são maiores que a mínima do candle atual e o fechamento do candle atual é maior que o fechamento anterior. Pronto, ele pintou o candle de fechamento de reversão para alta. O setup é entrar na violação da máxima, o stop na mínima, a projeção duas vezes o risco, tá? Então tá aí, esse seria o setup de alta. Como que a gente vai fazer agora para implementar esse código que ele vai mostrar os dois? Primeiro, vamos salvar, né? Salvar como? Deixa eu colocar aqui o nome. Ele vai ser o setup, certo? É um setup que eu gosto de abreviar desculpa, tá? CLF, que é uma regra de coloração, né? Setup PRF apenas, porque ele vai, vou ter na descrição aqui, ó, ele vai pintar, certo? O candle D, ou seja, o candle com preço, fechamento, reversão. Deixa eu ver só um minutinho, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui. Reversão, né? Tanto de alta quanto o de baixa, certo? Pode até pôr aqui, ó, alta. Ele está pintando de azul, né? Pintando de azul. E de baixa, vamos pintar ele de amarelo. Pronto, amarelo. Certo? Está feita a descrição. Vamos salvar. Ótimo, então vamos implementar o código aqui. Vamos ver aqui, ó. Aqui está fechando, vou até dar um espaço maior aqui ele está plotando as médias no gráfico, né? Aqui ele fecha a condição de tendência de alta, certo? Podemos fazer aqui, ó. Em vez de tirar esse ponto e vírgula, que está fechando esse biguinho, né? Esse bloco aqui, e vamos fazer um else. Else, ou seja, faça isso se ele atende a condição, essa condição, certo? Ou vai atender essa condição aqui embaixo. Vou fazer aqui, média. Na verdade, para facilitar, é só copiar isso aqui, certo? Que é a mesma coisa. E vamos inverter aqui, ó. A média curta, certo? Tem de ser menor que a média longa. Pronto. Isso, ele já entendeu que o preço está com tendência baixista, tá? A gente inverteu aquele cheque lá de cima. Vamos fazer agora a segunda condição aqui dentro, né? Quais são? Deixa eu abrir para vocês anotarem aí, tá? PRF de baixa. Mesma coisa, a máxima tem que ser maior que as duas máximas anteriores. Então vamos fazer aqui, certo? If, ou seja, se a máxima, certo? A máxima do que a atual tem de ser maior do que a máxima do que a anterior. Ok? Primeira condição. Segunda, parênteses novamente, tá? A máxima do que a anterior tem de ser maior do que a máxima do candle anterior, certo? Fechamos a primeira condição. Qual é que é a segunda? Vamos voltar aqui. Baixa. O fechamento menor que o fechamento anterior, certo? Então, vamos lá. No caso E, o fechamento, close, menor
que o fechamento do candle anterior. Anterior. Perfeito? Faça. Ou seja, traduzindo, se a máxima do candle atual for maior do que a máxima do candle anterior e a máxima do candle anterior maior do que a máxima do candle anterior e o fechamento ser menor do que o fechamento do candle anterior. Ou seja, ele tem de atender essas três condições aqui, tá? Por quê? Porque a gente usou o E, não o OU, né? Então, ou seja, ele tem de atender. Se ele atender essas três condições, ele é verdadeiro. Então, faça o quê? Faça um parent bar, né? Parent bar, ou seja, pinte o candle. Que cor a gente falou que ia pintar mesmo? Amarelo, né? CL. Opa. Amarelo. Perfeito. Parent bate, né? Parent bar. Perfeito. Vamos ver se está tudo certo. Executar o código. Vamos ver se vai ter algum. Opa, já tem aqui no amarelo ali. Maximizar só o gráfico. Vamos ver aqui. A tendência estava de baixa, de alta. Perfeito. Vamos ver. Ó, aqui ele deu uma condição, mas ele não ativou, né? Vamos ver se ele ativou. E é que a Petra aqui no caso está autista aqui nesse período, né? Então por isso que deu bastante setup de alta. Vamos ver se a gente acha algum de baixa que ativou. Olha aqui, ó. Olha que lindo esse aqui, ó. Ele deu um de alta, não ativou. Veio, corrigiu, deu um de baixa, lindo e ativou 6%. Tá vendo? A outra aqui que ativou e não estopou e foi. Tá vendo? Ele não pegou a máxima e foi pro alvo. Esse aqui não ativou, esse ativou, e 11%. Bom, enfim, está funcionando aí o nosso indicador. Agora é só salvar ele e inserir nos gráficos aí a nossa regrinha de coloração, tá? Atendendo a pedidos, eu vou deixar esse indicador com o código aqui no link desse vídeo para quem quiser baixar, né? Mas eu indico você digitar, criar um código mesmo, pode copiar, deixa ele aberto assim, ó, você programa, você faz o código para você assimilando, né? Esse tipo de coisa a gente guarda bem na cabeça, até para fazer automação, que agora pode automatizar, tá vendo? A gente pode até fazer um teste mais para frente aqui, para executar ordens, fazer esses, né, criar um robozinho, vamos dizer assim, né? E tem uma infinidade de coisa aí, mas estão atendendo ao pessoal aí, né? Depois de 2 anos, né, muita coisa aconteceu, eu tive que mudar minha empresa de cidade, mudei de cidade e complicou bastante, tá? Então por isso que eu tive que dedicar bem menos tempo para o trader, né? Não deixei de operar todo esse período, eu dediquei a parte da manhã para operar, mas a parte da tarde eu tinha que ir para as empresas para tomar corpo novamente, né? Depois da Covid, eu mudei de cidade, eu estava em Rio Preto, agora eu estou aqui em Itu, e eu tive que fazer muita coisa onde que deu uma enrolada, mas agora estabilizou novamente, vamos aí ver se eu consigo pôr um conteúdo para vocês, tá? Tem muita novidade, tem programas aí, eu fiz um programa que trabalha em paralelo ao Profit, eu sou programador, tá? Eu programo em Delphi, né? E essa linguagem de programação que o Profit usa, o próprio Profit em si foi desenvolvido em Delphi, tá? Boa parte dele, pelo menos. Mas então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido, tá? E deixa nos comentários aí o que acharam. Aí eu ainda vou, naquele vídeo de 2 anos, eu prometi para vocês que ia ter essa mesma regrinha para o MetaTrader, tá? Eu vou fazer, que o MetaTrader não é tão facinho assim de fazer, ele é todo programado, aqui tem várias funções, tá vendo? Essa função de média curta, média longa, já são funções pré-determinadas no Profit, desculpa, médias exponenciais, média simples, aritmética, já são funções prontas no Profit, entendeu? Se você vir aqui em funções, tem um caminhão de função pronta já aqui, tá vendo? Ó, que facilita muito na programação. Já no MetaTrader não tem, tá? É tudo feito na raça. Por exemplo, para fazer essa regrinha aqui, a gente usou 19 linhas de código. Eu duvido, a gente vai fazer no MetaTrader,
que dá menos de 300 linhas de código para a gente fazer essa mesma regra de exploração que a gente fez aqui. Tá? Mas enfim, é isso aí. Forte abraço. Até a próxima.